E aí, beleza? O Natal, que data especial, não é mesmo? E na Ilha Tinteiro todos estavam contentes, com esse ambiente de Natal, sorrindo e cantando pra todo lado. E olha que até o diabo estava contente, hein, de fazer as suas travessuras, daquelas mais cruéis possíveis. Bom, e o motivo pelo qual ele gostar do Natal era principalmente porque ele podia estragar essa data maravilhosa. E era isso que alimentava o seu ego, tirar a alegria dos outros e fazer eles se cagarem de medo. Ia desde pequenas trollagens com a garotada até causar um acidente. E claro, né, tacar fogo na árvore de Natal da cidade. Bom, mas toda criança que gosta de um brinquedo, ele adorou um trenzinho na loja de brinquedos e ficou maravilhado com ele, mas percebeu que tinha um garoto mal educado que queria tudo na loja de brinquedos. Mas sua mãe não iria dar nada pra ele, pois ele colou a cara da irmã dele no chão permanentemente e estava quase entrando na lista dos malcriados, daqueles que não ganhavam presentes. E por incrível que pareça, o diabo não sabia dessa lista. Então perguntou pro garoto e ele explicou que essa tal lista dos malcriados era a pior que tinha, pois não ganhava presentes de Natal. E só se ganha presentes se estiver na lista dos bonzinhos. E pensando nisso, já voltou pro inferno e queria saber o porquê não contaram a ele sobre a lista do Papai Noel dos garotos bonzinhos. Você tinha dito que ele não sabia da lista. Bom, seu escudeiro sabia da lista, só não contou pro seu chefe porque não acreditava que era muita cara dele, pois o diabo era maligno, né? E não era muito possível o diabo entrar na lista dos bonzinhos. Mas ele não tava nem aí, iria colocar o seu nome na lista dos bonzinhos desse ano para ganhar o presente de Natal. E no Polo Norte, os ajudantes de Papai Noel estavam trabalhando a todo vapor para entregarem os presentes para todas as crianças bonzinhas do mundo. E o Papai Noel chegou, dando parabéns aos ajudantes que estavam trabalhando com todo o empenho, mas nem imaginava quem estava sentado na sua poltrona na véspera de Natal. Olá, Nicolas! Que loucura! Bom, mas por incrível que pareça, São Nicolau aí não sabia muito bem quem era o garoto peludo de chifres e até sabia voar. Mas como o diabo queria entrar para a lista dos bonzinhos, ele tinha que sussurrar o pedido, bem no velho estilo de pedir presentes pro Papai Noel, sentado no seu colo. Ele queria mesmo um piuí, ou um trenzinho, né? E para ele anotar, tinha que saber o nome dele, que incrivelmente não estava achando na lista dos bonzinhos, e disse para ele dizer o sobrenome. Era Diabo. E o primeiro era O. E claro que o Diabo era o primeiro nome da lista dos malcriados. E o Papai Noel viu no histórico dele que ele tinha sido mal desde o início dos tempos e infelizmente não iria ganhar o seu piuí. Mas como viu que ele ficou muito chateado com isso, o Noel fez um acordo com ele. Se ele fosse bonzinho até a meia-noite, Papai Noel colocava o nome dele na lista dos bonzinhos. Só que aí que tá, né? O diabo não começou muito bem, sabe? Uma moedinha? Cai fora! O demônio não conseguiu ficar 10 segundos sendo bom e ainda ameaçou o Papai Noel. Mais uma maldade para a lista, mas o diabo disse que faria qualquer coisa para entrar na lista dos bonzinhos. Então o Papai Noel levou para uma iniciação com outros ajudantes de Papai Noel, que sinceramente até o diabo ficou com medo. E ele soprou um vento gelado na cara do capeta e ele desapareceu, já achando que foi uma perca de tempo. Mas olha só que loucura. Ao voltar ao inferno começou a passar mal e uma transformação aconteceu. Era bastante dolorida por sinal e meus amigos. Pela primeira vez na história, o diabo se transformou no próprio Papai Noel. Ai, não! Que coisa absurda. Claro que ele iria se esconder dos seus súditos, né? Mas foi descoberto justamente pelo seu escudeiro. Ele disse que não era Papai Noel coisa nenhuma, e sim o seu chefe. E foi o próprio Nicolau que fez isso com ele, até acreditando que o Papai Noel era um psicopata. Mas uma coisa que ele poderia fazer era criar o seu próprio trenzinho, se quisesse, já que tem poderes infinitos com o seu tridente. Mas o seu plano era ganhar um presente de alguém. E isso era a intenção do Natal. Mas então ele voltou para o Polo Norte e os ajudantes já acharam que ele era o Papai Noel. E como era a véspera, ele iria entregar os presentes esse ano. Mas ele jurava que não era e bateu o pé. Só que o Noel também tinha um cara chato da contabilidade, o Stickler Gnomo, e pelas regras ele por direito era o Papai Noel. E só tinha uma forma de voltar ao normal: entregar os presentes para todos da lista dos bonzinhos. Senão, ele não entraria na lista e o diabo seria o Papai Noel pro resto da eternidade. Olha, seria um baita plot twist da vida, né? O Papai Noel, amado esse tempo todo, mas na verdade sempre foi o diabo.
Só que para essa função tinha regras, né? E não seria tão simples assim. Por exemplo, teria que recitar a chamada das renas, daquelas renas com nome clássicos. E a segunda regra era se manter calmo o tempo todo. E querer matar o cara da contabilidade não podia. E a terceira regra era entregar os presentes a todas as crianças bonzinhas da lista, sem esquecer de ninguém. E todos os biscoitos e leite deixados por Papai Noel tinham que ser consumidos. E os presentes tinham que ser entregues até a meia-noite. Senão ele já sabe, né? Seria o Papai Noel por toda a eternidade. Mas segundo o escudeiro, era só ele confiar e não esquecer de nenhuma regra. Mas de cara já esqueceu das duas primeiras. Primeiro de recitar o nome das renas e segundo de ficar calmo, espantando todas elas. E agora, quem será que iria puxar o trenó do Papai Noel? Quem foi? Mas olha só, na primeira tentativa parece que deu tudo certo, mas nas outras se lascou bonito para entregar os presentes e comer todos aqueles biscoitos, que além de deixar o diabo ainda mais entediado, ficou enorme com aquela barrigona toda. Mas por incrível que pareça, ele conseguiu entregar para todas as crianças da lista e só faltava uma. E assim poderia voltar ao normal e ganhar o seu tão sonhado Piuí e não ser mais o Papai Noel pela eternidade. Mas aí que tá, né? A última casa era dos garotos que ele mais odeia no universo, do Chicrinho e do Caneco. Bom, mas infelizmente era o Natal, né? E ele era o Papai Noel e tinha que fazer isso. Bom, aí que tá, né? Até que tava dando tudo certo, até ele descobrir qual era o presente de Chicrinho, que ganhou justamente o trenzinho que ele queria. E só de imaginar a frustração do diabo ao descobrir que Chicrinho estava na lista dos bonzinhos e ele não, foi uma frustração grande. Disse que ele não merecia aquele trenzinho. Mas olha só que ironia, Chicrinho apareceu e ficou maravilhado em saber que o Papai Noel estava ali. Ele disse ao Noel que mesmo não sendo um garoto bom o ano todo, aquele foi o melhor Natal para ele, pois tinha finalmente conhecido o Papai Noel. E vai parecer loucura, mas o coração do diabo se derreteu e deu o trenzinho pro Chicrinho. Nem ele acreditando que fez o primeiro ato de bondade da sua vida. Papai Noel! E por fim desejou um Feliz Natal pro Chicrinho, e com esse ato de bondade, o nome do diabo finalmente estava na lista dos bonzinhos. Quem diria, né? Ele poderia voltar ao Polo Norte, onde possivelmente seu Piuí estaria. E bom, foi ovacionado e assim o diabo voltou ao normal. E o Papai Noel apareceu e disse que o presente dele seria muito melhor que um trenzinho Piuí. Daria pro diabo a alegria de ser bonzinho. E como o capeta ficou nessa? Putaço da vida, né? Como assim? A alegria de ser bonzinho mandou todo mundo se lascar e voltou para sua casa. Bem triste, claro, roubando o lanche do Stilker na geladeira e ficando ainda mais sem graça na sua poltrona. Mas veja pelo lado bom, acabou ganhando o seu trenzinho, bem mais maneiro do que ele imaginava. E quem fez essa boa ação não foi Papai Noel não, mas sim o seu escudeiro, que ficou muito contente de dar um presente de Natal pro seu chefe. Natal, chefe. Legal! Ok, mas antes precisamos conhecer a história do Dado, um dos funcionários do diabo, quer dizer, ex-funcionário, né? Segundo ele, tinha uma música no coração e um dado na cabeça. E costumava ter de tudo: dinheiro, influência e muita fama. Era chamado de Rei Dado e tinha o seu próprio programa com audiência recorde a cada noite. Mas por causa de dois pirralhos, tudo acabou. Perdeu o teatro, a fama, a influência e, claro, o dinheiro, sendo agora um morador de rua que comia lixo. Mas naquela manhã ouviu uma voz familiar de Chicrinho tentando apresentar o seu irmão em um show de ventrílogo na rua, que até era mais ou menos, sabe? Mas as piadas eram horríveis e vale lembrar que foi Chicrinho que destruiu sua carreira, já querendo acabar com ele. Mas olha só que legal, os moleques gostavam dele. Cuidado! Toy firme. Mas os moleques nem imaginavam que ele tinha perdido tudo: o show, o teatro, o dinheiro, fama, era um mendigo de rua e acabado na vida. E pior, tinha perdido totalmente as relações com seu antigo chefe, que mandou ele embora. Mas Chicrinho não sabia quem era o seu antigo chefe, mas nem ligava. Ele seria o seu novo empresário, já que estava patrocinando o seu irmão e sabia tudo do ramo do entretenimento. E era só ele tomar a decisão. O que você pode perder?
Que nojo. Bom, o Rei Dado aceitou, né? Foi levado para casa dos pirralhos e com a ajuda do vovô deram um trato nas roupas, na aparência, sapatos novos e, claro, autoestima. Pronto novamente para os palcos. Se bem que um curral não era bem o que ele estava esperando, mas era melhor do que nada, né? E só precisavam de uma banda. Mas como ele ainda tinha seu baralho mágico, sua banda estava de pé. E agora só precisava dar uma treinadinha, sabe? Só que esse ensaio aí já atraiu as criaturas da Ilha Tinteiro pro clube e lotou o espetáculo. E para ele foi muito bom voltar aos palcos, e pro Rei Dado só faltava uma peça do seu xadrez. Enquanto isso, seu ex-patrão o Diabo estava tendo uma reunião com o chato do Stickler sobre o quanto o inferno estava falindo sem almas, e o Diabo não estava aguentando mais tanta chatice. E antes tinham festas e tudo mais, e agora era só audiências e nada mais. Mas o seu escudeiro tinha uma solução. Ficou sabendo que abriu um clube novo ali por perto e iriam tirar aquela noite de folga pra curtir por lá, saindo de fininho da reunião, sabe? Só que o Diabo descobriu quem era a atração principal do curral do vovô, seu antigo funcionário, o Rei Dado, aproveitando para bater um papo com ele no camarim, e lembrou ao Dado que o trato que fizeram era que se ele não capturasse a alma daquela caneca, ele pessoalmente iria queimá-lo. Mas contou o que estava fazendo, enganando o Chicrinho para que ele achasse que era realmente o seu empresário, para fazê-lo assinar um contrato que na verdade daria a alma dele diretamente pro Diabo. Então tá, né? Se era apenas esse o plano, o Diabo iria dar mais uma chance pro Rei Dado. Então sentou com seu futuro empresário e disse que assinando aquele contrato seria oficialmente o seu empresário e os ganhos viriam aos montes. Mas o que o Rei Dado não sabe ainda é que Chicrinho é impulsivo, né? E claro que não assinou o contrato. Para ele agora a comédia estava em alta e seu irmão estava melhor que a cantoria do Rei Dado. E encerrou o contrato com ele e mandou-o embora do curral. Já o Diabo ficou tão desanimado que nem fez nada. Já que não conseguiu nem almas nem divertimento aquela noite, ele ia embora com o seu escudeiro, pois ainda tinham reunião com o chato do Stickler para terminar. Mas quando viu o Rei Dado, ficou com dó. Ofereceu a ele o emprego de volta, pois quando tinham o Rei Dado como seus funcionários, tinham festa noite inteira. Já que atualmente lá estava tudo caído, agora seria a oportunidade do Rei Dado ter a sua fama de volta e também a sua vingança depois. O dado tá de volta, baby. Enfim. E esses foram os episódios 6, 7 e 8 de Cuphead, terceira temporada. E no próximo vídeo do canal a gente finaliza a terceira temporada de uma das séries mais polêmicas e divertidas da Netflix, justamente por envolver o diabo. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!